Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo dessa sexta-feira, sextou, e uma sexta-feira leve, calma, tranquila para o torcedor vascaíno, porque depois de 9 partidas sem vencer, o Clube de Regatas Vasco da Gama se reencontrou com o caminho das vitórias. O Vasco venceu o Cuiabá em São Januário ontem, é claro, deixando muito bem claro aqui nesse Acorda Vascão, jogando mal. O Vasco vence, mas não convence, porém leva os 3 pontos para casa. 3 pontos que fazem o Vasco chegar aos 40 no Brasileirão, sair dessa zona da degola, tirar um pouquinho o olhar da parte de baixo e olhar para a parte de cima. Vasco se aproxima e muito do G6 do Brasileirão e principalmente olhando para a chance real e iminente de um G7 ou até mesmo G8 ser aberto, o Vasco se aproxima de uma Libertadores. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Fala também sobre uma carta aberta enviada por Pedrinho na noite de ontem, tá? Falando sobre esse atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama, muitas mudanças, muitas novidades estarão acontecendo aí no Vasco. E essa carta aberta, ela fala, né? Ele, no caso, o Pedrinho, fala através dessa carta aberta quais serão aí os próximos passos do Vasco da Gama. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês. Temos pela frente um Acorda Vascão muito importante e completamente imperdível para todos aqui do canal. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês, né, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu venho aqui agora rapidamente pedir para você ajudar o nosso canal e se inscrever. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento, a sua inscrição. Então, de verdade mesmo, não saia desse Acorda Vascão sem se inscrever no nosso canal. Nós contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês no canal do Gigante Vasco. É rápido e é fácil. Se inscreva. Além disso também, meu amigo, deixa o seu like aqui no vídeo para ajudar a divulgação desse Acorda Vascão. E tá aparecendo aí na imagem a vocês um pouquinho do que a gente viveu ontem em São Januário. A gente ontem esteve no Caldeirão e a gente passou todo esse sentimento, toda essa sensação do que é uma noite mágica em São Januário, porque toda noite em São Januário é mágica, tá lá no nosso Instagram. A gente não consegue passar isso aqui através do YouTube, mas através dessa outra rede a gente consegue. Então, você quer saber como foi a noite de ontem, minha noite em São Januário? Vá lá no nosso Instagram e eu te faço um desafio. Vá na foto que eu postei, dá um comentário que eu faço questão aí de comentar a todos vocês. Fala, ó, vim pelo vídeo. Comenta e deixa o like, que eu quero ver quantos de vocês vão chegar lá. Show de bola, vascaíno. Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. A começar aqui, é claro, falando sobre essa vitória curta, porém muito importante. O Vasco ontem, às 7 horas da noite, enfrentou a equipe do Cuiabá pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo atrasado que aconteceu apenas na noite de ontem, dia 24 de outubro. O Vasco, ele termina o jogo com muitas críticas, porém aplaudido pelo torcedor. Por quê? Porque a torcida compreende que o elenco é limitado, a torcida compreende que o elenco chegou de fato ao seu limite, e a torcida compreende que se, mesmo que pequena, há uma possibilidade de uma Libertadores nessa próxima temporada, ela será conquistada através da base da força do seu torcedor. Então ontem, mesmo o Vasco não jogando bola, mesmo o Vasco talvez sendo em alguns momentos da partida inferior ao Cuiabá, que é o vice-lanterna do Brasileirão, a torcida aplaudiu o elenco do Vasco por conta dos 3 pontos conquistados. Até porque, meu amigo, eram exatamente 9 jogos sem vencer. Eram 3 partidas da Copa do Brasil, o jogo contra o Atlético Paranaense, a derrota na Arena da Baixada, a derrota para o Atlético Mineiro na Arena MRV e o empate em São Januário, além de 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O empate contra o Flamengo, a derrota para o Palmeiras, o empate contra a equipe do Cruzeiro pelo Brasileirão, o empate contra o Juventude, uma derrota também para a equipe do São Paulo e outro resultado que eu não vou me lembrar aqui, mas está aí nesse meio do bolo. 9 jogos sem vencer, o Vasco longe das vitórias, e a vitória era necessária ontem e ela aconteceu.
Um Vasco chegando apenas 13 vezes ao gol do Cuiabá, enquanto o Cuiabá chegando exatamente 13 vezes também ao gol do Vasco. E o Cuiabá chegando 2 vezes ao gol do Vasco de uma forma correta, enquanto o Vasco também chegando as mesmas 2. Lucas, caraca, onde você vê esses números aí com tanta exatidão? E aí a gente já vai fazer aqui o nosso, não merchan, porque eu não estou recebendo nada por isso, mas eu quero dar uma moral para a rapaziada, porque ontem eles foram muito legais comigo. Ontem eu fui a São Januário junto com meu tio e com meu pai, e eu fui por conta da ajuda do pessoal lá da R10 Score. Então, ó, tá aí, ó, onde eu vejo todos os dados, onde eu analiso o jogo do Vasco, onde eu vejo o mapa de calor, onde eu vejo tudo isso lá na R10 Score. Então tá aqui, ó, quantas vezes o Vasco chegou ao gol do Cuiabá, quantas vezes o Cuiabá chegou ao gol do Vasco, tudo aqui direitinho. E exatamente com essa vitória ontem, mesmo que volto a repetir, uma vitória, assim, de fato criticada pelo torcedor por conta da má atuação, tá aparecendo aí na imagem, a gente acompanha aqui no celular e vocês acompanham aí, ó. O Vasco é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, porém o Vasco, que começou antes do jogo ontem, tinha 37 e estava encostado ali na parte de baixo, o Fluminense tinha grudado no Vasco. O Vasco com a vitória vai a 40. O Vasco abre 8 pontos de distância do Z4, gente. Alô você, torcedor vascaíno, que ainda tá com medo do Z4. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. O Vasco nesse momento está a 8 do Z4 e a 9 do G6. O Vasco ele tem exatamente a mesma pontuação, olhando para a parte de cima, praticamente olhando também para a parte de baixo. O G6 do brasileiro, que é a posição que dá vaga direto a uma Libertadores. G6. Ah, Lucas, então você acha que o Vasco vai chegar na 6ª colocação? Posso ser sincero? Não. O Vasco, o campeonato do Vasco não é contra a Inter, que tem 49, não é contra São Paulo, que tem 50, muito menos contra Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, isso nem é história. O campeonato do Vasco da Gama hoje, ele tem que ser entre Bahia e Cruzeiro. Entre a 7ª e a 8ª colocação. Esse deve ser o campeonato do Vasco. Por quê? Com a vitória, o Vasco ele vai a 40. O Atlético Mineiro ele também tem um jogo atrasado e o Inter. Cruzeiro e Bahia não. E eu volto a repetir o que eu falei no pós-jogo de ontem. Eu volto a repetir o que eu falei também no Fala Gigante, salvo engano, de ontem na Acorda Vascão. O Vasco, ele tem 40. E a possibilidade de abrir um G7 e um G8 nessa temporada é absurda. E eu vou tocar nesse ponto. Tem muita gente me chamando de louco nos comentários por eu acreditar em uma Libertadores. Eu vou acreditar até o final. A final, muito provavelmente, da Libertadores será entre Atlético e Botafogo. A final da Copa do Brasil será entre Flamengo e Atlético. A chance do Atlético perder um desses 2 títulos é gigantesca por si só. É gigantesca por si só. Se o Atlético perder os 2 títulos para Flamengo e para Botafogo, abre G8. Se o Atlético perder apenas um título, abre G7. Por mim, pode abrir G7. O Flamengo perde aí, né, a Copa do Brasil, deixa na mão do Galo, e o Botafogo leva a Libertadores, teremos um G7 no Brasileiro. E aí, meu amigo, com todo respeito, abrindo o G7, o 7º colocado hoje é o Bahia. Teoricamente, essa 7ª colocação ela daria uma vaga a uma pré-Libertadores da próxima temporada. Se tem o Bahia, perdão, na 7ª colocação, qual é o problema de chegar na 7ª colocação? E o Vasco na segunda-feira, ele enfrenta esse mesmo Bahia. Segunda-feira é confronto direto. Segunda-feira é jogo de 6 pontos, tanto para o Vasco quanto para o Bahia. Se o Vasco vence o Bahia nessa próxima segunda-feira, o Vasco ele simplesmente ele vai a 43 pontos. Ele cola na parte de cima. O Cruzeiro vai enfrentar um jogo duro. O Cruzeiro terá pela frente o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada. Ontem à meia-noite, o pessoal tava colocando aí pacto na arena. Esse era o papo dos caras, porque vai ser um caldeirão aquilo lá no próximo final de semana. O Cruzeiro não vai ter um jogo fácil, mesmo o Atlético Paranaense estando na zona do rebaixamento, como eu tô vendo aqui na classificação do aplicativo da R10 Score. Então assim, o Cruzeiro terá vida difícil e o Vasco tem um confronto direto contra o Bahia. Você pode estar receoso contra a Libertadores, ok. Mas se o Vasco vencer hoje, pensando, se o Vasco vencer segunda-feira, já o Bahia, o Vasco ele vai a 43. O Vasco ele cola nessa parte de cima da tabela. O Vasco cola na parte de cima da tabela. E aí eu vou te perguntar, você ainda vai duvidar da possibilidade de uma Libertadores? Porque eu, sinceramente, já não duvido mais. Acho que é muito possível. E o próprio Paiva,
ele fala também sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Ao ser questionado sobre qual é o campeonato do Vasco, Paiva responde isso daí. O resultado era fundamental hoje. Hoje a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que a gente ficou muito aquém da nossa forma de jogar que a gente gostaria, mas a gente tinha quase certeza que ia ser um jogo muito difícil emocionalmente, né? A gente vem de um peso ali do jogo do Atlético, no final ter tomado aquele gol que a gente segura um pouco mais. Pelo menos nos pênaltis a gente poderia levar com algumas chances que a gente criou, que poderia ter ganho o jogo até melhor, mas a classificação não veio para a final, então a gente está carregando, por mais que a gente falasse, que a gente tivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que a gente ia sofrer hoje. Então foi de longe um jogo que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas a gente tinha que ganhar. Acho que isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1-0 foi goleada hoje para nós. Hugo e Verratti são dois jogadores, a espinha dorsal aí da equipe também, junto com alguns outros jogadores. Vão fazer muita falta no jogo contra o Bahia, mas é hora também da gente, mais uma vez, oportunizar outros jogadores, mostrarem a qualidade que tem, trabalham muito para isso. Agora a gente chegou antes do jogo com 9 finais, agora temos 8 finais aí pela frente, que a gente precisa dar o nosso melhor, independente de quem entre para jogar. A gente vai, de novo, lutar como 8 finais. A gente vai tentar brigar o máximo que a gente conseguir. Não dá pra gente falar qual é um objetivo, porque eu acho que, no mínimo, a competição sul-americana a gente tem que buscar. Acho que isso é o mínimo aí que a gente tem que tentar buscar. A vitória de hoje era muito importante, né? Nos dá uma energia nova aí. E a gente vai lutar muito, a gente vai brigar muito, assim como a gente competiu muito em todos os jogos até agora, para a gente continuar na primeira página da tabela. Acho que a gente já está há muitas rodadas aí entre os 10 primeiros e a gente vai lutar muito para a gente manter entre os 10 primeiros. Então, rapaziada, exatamente isso, né? O Paiva deixando muito bem claro que o objetivo principal é a Sul-Americana, mas também, é claro, se afastar aí dessa parte de baixo da tabela. Para mim, o Vasco chegando a 40, assim, as chances de uma queda, gente, pelo amor de Deus, elas são reduzidas a quase zero. Eu não consigo ver o Vasco jogando a Série B do ano que vem, assim, não entra na minha cabeça esse medo do torcedor vascaíno nesse momento. Acho que está muito longe o Vasco da Gama de um Z4, tem 8 pontos de diferença, o Vasco precisa conquistar 5 nos próximos 24 pontos que estarão à disputa. Sim, para mim o Vasco fica na Série A e sonha sim com essa possibilidade de uma Libertadores e tem totais chances de uma Sul-Americana no ano que vem. E o que chamou a atenção também no jogo de ontem, é claro, a gente ainda vai falar muito sobre o jogo em si, no Fala Gigante principalmente, porque a gente tem esse assunto envolvendo a carta do Pedrinho em nome do Vasco, mas eu quero falar rapidamente sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que é Dimitri Payet. Dimitri Payet, ele fecha a partida de ontem, dando a sua famosa volta em São Januário. Eu estava em São Januário ontem, completamente sendo ovacionado pelo torcedor vascaíno, estava sendo Dimitri Payet. Durante esse momento, Dimitri Payet, ele faz um gesto que é difícil até de entender o que ele fez. Ele bate no peito e aponta para o gramado, num gesto de eu estou aqui. A gente não sabe o que isso significa. A gente não sabe se esse gesto do Payet bater no peito e fazer assim, ele dizendo que ele ama isso daqui, ou se ele está querendo dizer que ele quer ficar, ou se ele está querendo dizer que ele no gramado é diferenciado, porque ontem, para quem viu o Payet em São Januário, gente, é completamente absurdo o que o Payet fez em 5 minutos. E foi o que eu falei com vocês no pós-jogo gigante. O Coutinho é um bom jogador. O Coutinho é craque. Mas o Coutinho hoje não fez nada. Ontem não fez nada. E hoje não faz nada pelo Vasco. O Payet, como titular, ele rende mais do que o Coutinho. Eu acho que isso não é uma mentira. Acho que isso é o que a gente está vendo. O Coutinho não rende como titular. O Payet rendia mais do que ele. E em 5 minutos dentro de campo, a gente viu um Payet render muito mais do que o Felipe Coutinho durante todos os 90 minutos. E aí eu vou aqui, ó, novamente, lá no site do R10 Score, no site não, no aplicativo. O Payet ontem, ele entra faltando exatamente 5 minutos para acabar o jogo. O Payet, ele tem 13 passes precisos, surreal. O Payet, ele tem uma bola longa, o Payet, ele tem 2 dribles, e o Payet vence 2 duelos ainda. 2 duelos vencidos, 2 dribles, uma bola longa e 13 passes precisos. Esses foram os números de Dimitri Payet em 5 minutos dentro das 4 linhas. E aí, meu amigo, assim, com todo o respeito do mundo, tá? O Payet em 5 minutos jogados, ele teve 13 passes precisos. Com todo o respeito,
O Coutinho, em 69 minutos jogados, ele teve 27 passes precisos apenas. O Payet, em 5 minutos, teve 3. O Coutinho, em 70 praticamente, teve 27. O Payet, ele teve 2 bolas longas. O Coutinho teve uma. O Payet, ele acertou 2 dribles ou um drible, não lembro. O Coutinho acertou 2 também, com um tempo muito maior. Então, assim, é meio surreal. Se não me engano, o Payet ainda vence um duelo. O Coutinho vence 2. Então, cara, é uma sinuca de bico pro Paiva. Porque o Payet é diferenciado pra caraca. E o Payet pra mim deu uma emagrecida ainda. Esse cara joga muito. E ele ontem nos minutos finais mostrou por que é o Payet. E aí fica questionamento. Pra você, Payet fica ou não fica? Vale a pena ter esse cara no elenco? Porque olha, jogando uma Sul-Americana, por que não uma Libertadores com ele no elenco? É diferente, hein? Empolga mais. O Paiva falou, é claro, sobre a questão do Payet ontem na entrevista coletiva. A gente, sem dúvida nenhuma, traz aí as palavras de Rafael Paiva a vocês. O Payet é um jogador extremamente profissional, né? Ele tem respeitado muito tudo que a gente tem colocado, né? A gente tentou buscar o jogo ali do Payet com o Coutinho junto, a gente viu, a gente já sabia que a gente ia sofrer, né, no jogo contra o São Paulo, de colocar os dois juntos, e a gente gostaria de tentar ter um controle maior do jogo, não funcionou. E o Coutinho, o jogo contra o Atlético, era muito importante o Coutinho em campo, e a gente acabou colocando o Payet menos tempo que a gente gostaria. E hoje o jogo estava muito difícil, né? A gente até tentou colocar o Maxi e o Menezes para ter um pouquinho mais o controle da bola, né? 2 jogadores pé contrário para vir para dentro. A gente não conseguiu. O Payet entrou muito bem. Hoje entrou muito bem. Demonstra o quanto ele é profissional, o quanto ele está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o grupo para cima. Ele sabe que ele tem um peso muito grande e a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Payet está contribuindo muito, né? Mas é um jogador que está treinando em alto nível. De novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente, mas temos clareza que a hora que o Payet entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda. É, meu amigo, de fato, Payet é diferenciado. E para fechar aqui com vocês, né, esse Acorda Vascão, ontem, logo após a partida, tivemos aí um pronunciamento do Vasco da Gama. O Vasco, através do seu site oficial, ele divulgou uma carta aberta aos vascaínos. Essa carta, ela tem como principal informação passar ao torcedor quais serão os próximos passos do Vasco. Por quê? Porque ontem, quinta-feira, terminou aí o processo judicial que já perdurava 90 dias, ou seja, 3 meses, dando ao Vasco da Gama o controle da SAF Cruz Maltina. Lembrando que o Vasco ele tem 30% da sua SAF, enquanto a ACAP, que tem as ações da 777, detém 31%, e 39% estão em um litígio judicial. Como esses 39% estavam nas mãos da Justiça, a Justiça deu ao Vasco da Gama o poder da SAF. Porém, como esse prazo na Justiça ele finalizou, o Vasco ele tinha que identificar o que faria daqui para frente após o término do prazo da suspensão do contrato que a Justiça havia dado. E agora que esse contrato, agora que esse prazo judicial terminou, o Vasco precisaria entender o que fazer. E ontem o Vasco explicou exatamente isso ao seu torcedor. O Vasco, em nota, diz assim, a gente vai parando aos pouquinhos. Vascaíno, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco. A partir da decisão judicial que afastou o ex-societário, o ex-sócio majoritário do Vasco da Gama, para proteger o patrimônio dos interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira no qual o Vasco se encontra, nos últimos meses iniciamos um amplo projeto de reestruturação, cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e principalmente no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzido pela FGV. Isso já estava em contrato, tá? O contrato ele previa que qualquer litígio entre Vasco e 777 Partners deveria ter como arbitragem mediadora a Fundação Getúlio Vargas. E a disputa ela previa o seguinte: uma arbitragem com sede no Rio, conduzida pela Câmara da FGV, eu estou lendo que está em contrato, tá? E a disputa tendo 3 árbitros, um indicado pelo Vasco, outro indicado pela 777, que hoje deve ser indicado, é claro, pela ICAP, e um terceiro árbitro escolhido em consenso pelos 2 primeiros, o árbitro escolhido tanto pelo Vasco e tanto pela ICAP. Além disso, o contrato diz que as ordens e sentenças determinadas no âmbito das decisões do Tribunal Arbitral, que é a FGV,
obrigarão as partes a renunciarem aos direitos do recurso. Ainda diz que o contrato entre Vasco e 777 é regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras. A informação que eu tenho é que, claro, essa FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela vai entender o processo e vai ver qual será o futuro desse 39%. Se ficará nas mãos da associação ou se ficará nas mãos da ICAP. Ainda há a possibilidade desses 31% que estão nas mãos da ICAP eles serem novamente convertidos ao Vasco da Gama, se a justiça entender que isso deve acontecer, mas isso é papo mais para frente. A nota ainda permanece dizendo: essa mediação virá buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de estruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade. Mas devido à nossa responsabilidade, iremos encarar esse desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco no longo prazo. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante em uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Essa estruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que, nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. E neste momento, contamos com seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental. Então, muito legal aí essa carta do Vasco da Gama, uma carta de esclarecimento, uma carta para evidenciar quais serão os próximos passos, ou seja, teremos aí essa ação na FGV sendo ingressada, essa arbitragem para entender melhor qual é a situação envolvendo o contrato entre Vasco e 777 e definir aí para onde irão os 39% que hoje ainda estão em um longo litígio judicial. Deixe a sua opinião nos comentários, a gente nesse momento, é claro, vai ficando por aqui. Um vídeo aí em oferecimento, como a gente tem deixado muito bem claro, do pessoal lá da R10 Score, um vídeo em oferecimento ao R10 Score, tá? Não tô ganhando nada com isso e é papo reto mesmo, papo sério. Mas, cara, me apaixonei pela plataforma. Eu usava uma outra plataforma, vou ser sincero também. Pra quem acompanha meu canal há um tempinho sabe qual é a plataforma que eu tô falando. E, pô, pelo amor de Deus, não precisa ficar mentindo não. Usava SofaScore, não tenho nada, não tenho contrato nenhum. Mas, cara, ontem entrei em contato com eles, conversei sobre esses 2 ingressos. Os caras, assim, me ajudaram com os 2 ingressos. Aí eu conheci a plataforma e aí fiquei apaixonado. E, pô, se é uma empresa que ajuda o Vasco, a R10 Score, ela tá junto com o Vasco da Gama, ela patrocina o Vasco da Gama, pô, não tem por que a gente não apoiar, não tem por que a gente ficar usando uma outra plataforma. Então, você vascaíno, use R10 Score. Eu vou falar algo aqui que nem é legal, mas eu não aposto. Mas eu não vou impedir você que aposta. E tem muita gente que gosta de apostar. Então, se você aposta, lá na R10 Score tem umas paradas maneirinhas, tá? Volto a repetir, eu não gosto, eu não aposto, eu nem indico você apostar. Não acho uma parada maneira, não sei se vocês percebem, mas no meu canal não tem. Mas se você curte, eu não tenho o que fazer. E se você curte, vai na R10 Score, porque lá tem os dados. Ó, só mostrar uma paradinha aqui. Caraca, olha o que eu tô fazendo, né? Tô dando aí ouro pra vocês, sendo que eu não gosto dessa parada. Ó, vamos lá, no Vasco. Vasco e Cuiabá, que foi o jogo de ontem. Mostra tudo mesmo, cara, ó. Mostra o geral, os confrontos todos que já tiveram na história, as análises, os gols que já tiveram na história, as odds aí das casas de aposta. Eu não tô mostrando nada, né? Ó, mostra tudo, odd. A gente vai aqui, visão geral, os caras mostram todos os confrontos, ó. Da história. Brother, é uma parada maneira, cara. Sim, é legal. Vai lá dar uma olhada. Tenho certeza que você vai se amarrar. Show? A gente fica por aqui então. Obrigado por ter ficado até o final desse Acorda Vascão. Se não é inscrito, se inscreva. Ajudem o nosso crescimento. Venha fazer parte da nossa família. Contamos muito aí com todos vocês. Vamos que vamos. E como sempre falamos aqui, vá lá no nosso Instagram. Post, ó. Comentário fixado. E é claro, saudações vascaínas.